Ei, gente, estamos aqui no nosso estúdio do Canguru Entrevista, hoje recebendo a psicóloga Cecília Antipoff, que é uma especialista em educação, trabalha com família há muitos anos e tem feito um trabalho muito legal, inovador aí, que ela vai contar hoje sobre isso. Ela é autora desse e-book que é o Mamãe, sabe por que eu choro, grito e faço birra? Sabe essa pergunta que você está aí querendo responder? Ela vai contar um pouco disso para a gente, o que ela tem levado para as mães. Obrigada, Cecília, por estar conosco aqui. Eu que te agradeço, Ivana, por estar aqui. E aí, como é isso? Como é que tem sido esse trabalho com as mães? Qual tem sido a sua missão aí de ajudar nesse processo? Que toda mãe já chegou em algum momento nessa pergunta e como responder a isso? Tá, para eu te responder, eu tenho que contar um pouquinho dessa história do meu trabalho com essas famílias, né, com os adultos, com as crianças. E o que eu percebo, Ivana, nesses 15 anos que eu trabalho com mães, né, e atendo crianças no meu consultório de psicologia, que muitas vezes as crianças elas são incompreendidas pelos adultos, né? Então, muitas vezes se julga uma criança pelo comportamento. Eu costumo usar a metáfora do iceberg, né? Então, o comportamento de uma criança, a birra, o choro, a agressão física, é a ponta do iceberg. E normalmente os adultos tendem a criar rótulos para essa criança de acordo com o comportamento dela, tendem a julgá-la, repreendê-la. E o que eu percebo que as mães precisam entender, os pais também, né, os adultos que convivem com crianças, que não adianta eu ficar só no comportamento, eu tenho que entender os sentimentos por trás desse comportamento e, mais importante ainda, é o contexto que gera esses sentimentos, né? Então, por exemplo, uma birra, o que eu costumo dizer? Nunca acontece do nada, igual as mães falam, Cecília, do nada meu filho começou a gritar de uma hora para outra. Não é do nada, não é de uma hora para outra. E aí eu criei um mapeamento estratégico para ajudar as mães, ajudar os pais, as famílias a entenderem onde pode estar a causa disso. Me dá um exemplo prático, assim, de uma situação corriqueira que provavelmente aconteceu na casa de todo mundo aqui que está nos assistindo e que, na verdade, os pais viram essa ponta do iceberg e tinha uma explicação anterior. Tá. Ontem eu estava conversando com os pais, atendendo pelo Skype, um casal lá na Austrália, né, e conversando sobre o caso do filho deles, que tem 4 anos. E tem também uma irmãzinha de 1 ano e meio e a mãe me contando, Cecília, de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, o meu filho é outra criança. Muito agressivo, grita o tempo todo em casa, bate na irmã mais nova. E aí, qual que tem sido a atitude da família dos pais? Repreendê-lo, né? Ele já tem vários nomes, vários rótulos, a mãe já acorda cansada, já olha para ele com aquele olhar... Ai, lá vem ele de novo. E aí ontem eu ajudei a mapear, né? Vamos tentar entender o que pode estar por trás? Primeiro, toda birra, choro, grito é uma comunicação. A criança está comunicando algo. E essa comunicação traz dois pontos. Primeiro, né? Comunicação de que algo não está bem dentro dela, ou na vida dela, no contexto dela. E o segundo é uma comunicação menos elaborada, né? Mais ela não sabe primitiva. Traduzir esse sentimento e ela chora. E ela vai precisar que nós, adultos, mãe, pai, né, o tio, a professora, auxilie a colocar isso para fora de uma outra forma. Então, nesse exemplo que eu dei desse casal, né, dessa criança que está muito agressiva, o que a gente conseguiu identificar ontem na conversa? Primeiro, a chegada do segundo filho, né, do irmão, que aí ele tinha a mãe e o pai para ele, uma rotina muito estabilizada, organizada, vem um bebê que vai tomando todo o espaço, a mãe amamenta até hoje. Então, se antes ele tinha o tempo todo com ela, não tem mais. Eu fiz uma pergunta muito simples para ela. Eu perguntei, qual o tempo que você tem hoje com seu filho, só você e ele, sem a irmã mais nova, e sem o pai, sem outras pessoas? Ela olhou assim, né, na câmera. Não tem, Cecília. Então vai precisar arrumar, né? Porque essa criança, ele está pedindo isso. O grito, o choro, a birra mãe, cadê você? Né? Ele está com medo de perder o amor da mãe, porque ele acha que ele perdeu espaço, está com raiva dessa irmã. Então esse é um exemplo. Uma birra no supermercado. Às vezes eu vejo 6 horas da tarde, famílias indo fazer compra. Os pais buscam a criança na escola, ela está cansada. A birra é o cansaço. Aquilo é demais para ela, né? Ela já está exausta pro limite dela de criança, para ainda suportar aquele processo da compra. A gente fala assim, é só meia horinha para o adulto. O tempo para a criança, ele é muito mais intenso, muito mais extenso. A meia horinha para nós
Para a criança, parece que é a sensação de 2 horas, ela não aguenta mais estar ali. E aí o que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai gritar. Então isso é uma comunicação. Você criou na sua página uma estratégia que tem feito o maior sucesso, que é falar com as mães, com os pais, usando um personagem aí, que é a Manu, que é uma menina de 5 anos. Queria que você me contasse disso, assim, por que você criou essa ferramenta e como ela te ajuda a traduzir para os pais todas essas questões. Tá, eu fui uma criança muito sensível, sabe, Ivana? Assim, uma criança muito feliz, uma infância muito leve, no meio da natureza, uma infância simples, mas muito sensível. Eu chorava muito, sentia muito as coisas e eu me sentia muito incompreendida. Eu engolia muito, sabe aquela frase, engole o choro? Não precisa chorar, que bobagem. Eu ia engolindo, engolindo, engolindo. E as crianças que eu atendo no consultório, que eu lido no meu dia a dia, eu percebo que são crianças muito incompreendidas. E quando minha filha Melissa nasceu, eu tenho uma filha que hoje está com 2 anos e 5 meses, me deu vontade de entender um pouco mais do universo infantil, um pouco mais assim do universo materno, porque eu não era mãe, né? Eu lidava com mães, mas não era mãe. Isso sempre muito muda a perspectiva, muito. Né? E aí comecei a ler muita coisa, Ivana, mas eu comecei a cansar. Muito manual, faça isso, não faça aquilo. Eu estava exausta, eu falei, não quero saber o que fazer, né? E aí eu pensei em uma forma de chegar até as mães, de tocá-las, mas sem ser com o manual. E aí eu criei uma personagem, que é a Manu, uma criança, e eu penso que é a forma que eu tive de dar voz à criança que eu fui, sabe? As crianças que eu vejo que são repreendidas porque choraram numa hora que estavam sentindo dor. Não é para engolir o choro, é para chorar. Ela precisa chorar, pode chorar porque dói. A criança cai no chão, o adulto fala, não foi nada não, sopra, pulou, não foi nada não. Claro que foi. Pode chorar porque dói. Tá vendo esse risquinho na minha testa? Eu caí um dia, eu chorei, quando sai sangue dói. Então é uma estratégia meio intuitiva que eu criei, assim, de contar para os adultos, olha como que o seu filho ou sua filha se sente quando você fala para ele não chorar. E ele está sentindo dor, ele está com medo e ele está angustiado. E eu acho que é um espaço que o pai volta para a própria infância, porque você machucou e quis chorar. Você entende, você teve medo de verdade, você teve medo de dormir no escuro. Então, quando você lembra de você mesmo, talvez seja mais fácil se colocar no lugar do seu filho. E trabalhar muito a empatia de uma forma indireta, né, Ivana? Eu não falo assim, olha, se coloque no lugar do seu filho. É a Manu falando, a minha mãe falou isso e eu me senti assim, né? Então e as pessoas se sensibilizam muito imediatamente. É impressionante, assim, a repercussão que está tendo, né, os textos e os vídeos que eu coloco lá, que eu posto na página, eu sempre trago a perspectiva da criança. Quando você compara seu filho com uma outra criança, ele vai sentir raiva, porque é a mesma coisa que você sente quando o seu marido te compara com a mãe dele, né? Então, essa perspectiva de, nossa, não tinha pensado nisso, né? Então, A gente está falando aqui o tempo todo da página da Cecília, então vamos colocar o endereço da página da Cecília para as pessoas poderem acessar e conhecerem a Manu e esse trabalho. E outra coisa que você tem feito é o curso Criando Crianças Felizes. E aí queria que você falasse dessa experiência, o que é o objetivo do curso, como é que é essa metodologia. Porque eu acho que todas nós queremos criar crianças felizes. Bom, eu estava pensando assim, Ivana, quando eu criei a página, né, a Casa da Árvore, eu quero cuidar das crianças do mundo, né? Eu sinto que o meu propósito é cuidar, é ajudar as crianças a serem entendidas, compreendidas. Só que para eu acessar a criança, eu preciso me conectar com a mãe, eu preciso me conectar com o pai. Então, eu criei um curso online, 100% online, que chama Criando Crianças Felizes. São 2 meses de curso, que eu vou trabalhar tanto questões de compreensão, de mapear esses comportamentos que a gente chama de inadequados, mas que na verdade são comunicações que os nossos filhos têm com a gente. Tem um módulo de comunicação, então como que eu vou me comunicar? Como que eu vou acolher esse sentimento? Como que eu vou aprofundar nesse contexto? E aí eu compartilho com as mães e com os pais tudo que eu acho que eu aprendi, né, nos meus estudos, na minha experiência como psicóloga infantil, que é fundamental para uma criança vivenciar. Né? E aí um ponto muito importante, depois até um tema para uma outra conversa, é a rotina das crianças. Como que as rotinas estão sendo as crianças estão sendo jogadas em rotinas totalmente inadequadas. E aí vem choro, vem birra. Que é aquela coisa de excesso de uma agenda de executivo, né, para a criança, fazendo 1000 atividades. Horários de adultos, vão dormir 10h30, 11 horas da noite, muita tecnologia, pouca natureza. Então, é um curso bem completo, assim, que eu compartilho muito da minha experiência. E eu acompanho bem de perto as famílias e está sendo bem bacana, assim, a repercussão também está muito
muito produtiva, né? Muito positiva. A gente falou aí rapidamente sobre várias questões e problemas da vida moderna que afetam as famílias, mas eu acho que tem uma problemática clara aí, mas eu queria ver se você compartilha de uma opinião que eu tenho, mas que os pais também estão acolhendo essa mensagem de alerta. De que tem uma coisa errada acontecendo nas famílias e que a gente precisa se mexer, porque esse resultado vai afetar o mundo de todos, né? Essas crianças de hoje vão ser adultos com essas características. E você tem tido, eu acho que essa percepção da demanda de cursos como o seu, é o tal do copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que se tem gente procurando o seu curso é porque tem gente atenta a essa questão. Tem. E tem muita coisa entrelaçada nisso tudo, né, Ivana? É a rotina, são as escolas com propostas também muito inadequadas, porque tem um funil aí de avaliação no final da história toda, as famílias inseguras, um excesso de informação. E eu vejo mães muito inseguras, muito angustiadas, que estão buscando e que estão abertas a escutar, a entender. Porque aí assim cria um movimento de transformação, né? Eu acho que se existem essas mães já tocadas, né, que estão em busca, que procuram profissionais como você, que procuram a Canguru para ler a respeito, é porque está acontecendo uma coisa positiva. A gente precisa fomentar essa mudança. Eu sinto isso também, né? As mães estão muito mobilizadas, estão sentindo que algo não está... Opa, tem alguma coisa que não precisa ser assim, né? E aí encontram esses espaços e aí eu escuto muito das mães, nossa, que alívio escutar isso, eu senti isso lá no fundo, mas não encontrava um lugar para falar sobre isso, para escutar sobre isso. Até né? para entender, porque às vezes você está com esse sentimento de que tem uma coisa errada, mas você não consegue identificar. É que nem na história do iceberg lá, revelando outras coisas. Você vê uma ponta, mas você não conseguiu entender esse processo de como chegou àquela situação, né? Isso. Queria te agradecer muito Eu que agradeço. Por compartilhar com a gente essa experiência, porque eu acho que é assim que a gente vai fazer esse grande movimento de mudança. O seu propósito também é o nosso. A gente também quer contribuir para crianças felizes, então fico muito feliz que você tope estar conversando com a gente. Muito obrigada. Te agradeço também a oportunidade, a Canguru, admiro demais o trabalho de vocês e é uma honra estar aqui também. Obrigada. Então tá, gente, reflitam sobre isso, tem muitas questões deixadas pela Cecília para a gente pensar a respeito. Até a próxima!